Do you love me? Do you need me? Então, bora começar a ensinar essa maquiagem pra vocês de Halloween, bem assustadora. E eu comecei pelo primer e eu espalho ele com os dedos mesmo. É aquele primer que vocês já viram nos outros vídeos, se vocês não viram, vão ver. Mas é um primer da Ruby Rose e eu passo ele por todo o meu rosto. Depois eu venho com essa base também da Ruby Rose e espalho bem ela pelo meu rosto. Ela é do meu tom normal de pele, só pra cobrir as imperfeiçõezinhas mesmo. E uma dica que eu dou pra vocês é finalizem a pele. Eu não finalizei a pele nessa maquiagem e acabou que ela escorreu muito mais rápido do que ela poderia ter ficado. Então finalizem, sabe? Contorno e bastante pó pra ela fixar melhor depois. Aí eu vou pro olho e eu começo usando um Clau. Esse é da Catherine Hill. E ele é um fixador de sombras branquinho. Então ele é bem legal pra deixar a sombra mais viva. Depois eu venho com o rosa e vou esfumando sem muita certeza, só passando mesmo esfumando, sabe? Aplicando e esfumando, só pra ele ficar bem rosa mesmo, bem colorido. E aí é normal embaixo. Embaixo eu não tinha passado nada e eu percebi que a sombra ela não tava fixando bem. Então eu já vim com um pouquinho de corretivo, espalhei bem e comecei a aplicar mais sombra e aí começou a dar super certo. E eu fui puxando ela bem pra baixo também pra ficar bem colorido. Depois disso eu vim com esse roxo da mesma paleta e fui esfumando pra meio que dar um degradê assim. Eu sei, parece que tá horrível, mas dá certo, vamos com calma. Depois bastante lápis preto e eu borrei bastante esse lápis, eu esfumei bastante ele porque eu queria que ficasse uma coisa bem borrocada mesmo. Com um pincelzinho bem fininho, eu peguei esse outro fixador de sombra, só que esse é preto, da Mais Vaidosa, e eu comecei a fazer os triângulos. Comecei a fazer o olho do palhaço mesmo. Eu não tinha muita certeza, pra ser bem sincera, de como ia ficar, então eu fui fazendo e fui corrigindo e acabou que deu super certo. Se você não tiver Se vocês não tiverem esse fixadorzinho de sombra preto, pode ser um delineador, que também dá super, super certo, fica super certinho também, tá bom? E sempre corrigindo as imperfeiçõezinhas que ficavam. Nesse primeiro olho eu fiz 3 triângulos, né, como vocês podem ver. Mais ou menos triângulo, né? E aí eu fui só preenchendo e depois em cima de cada um eu fiz essa bolinha pra ficar bem palhacinho também. Meio assustador, mas um palhaço. Depois com essa corzinha branca aí dessa paleta, eu vim iluminando essa partezinha de cima. E também passei um amarelinho perto da minha... bem no cantinho interno do meu olho, só que eu não mostrei no vídeo. Peguei essa sombra preta e fui aplicando por cima de todas as partes pretas pra fixar melhor. Porque como é um fixador de sombra, ele não fica totalmente seco se você não aplicar a sombra. Então tem que aplicar bastante sombra. Passei Curvex, máscara de cílios e vamos para os cílios postiços. Colei cílios, o maiorzinho que eu tinha aqui em casa. Se você quiser pular essa etapa também, não gostar de cílios, não tem problema, mas eu achei que deu um resultado bem bacana. Com o delineador em gel, eu fui passando ele bem fininho, rente aos cílios, só pra não aparecer aquela colinha, sabe, que fica às vezes. E fiz o mesmo passo a passo no outro olho. Esse eu deixei bem rápido, porque a única coisa diferente que eu fiz foi a hora de fazer os triângulozinhos. Eu não fiz os 3 daí. Mas de resto foi o mesmo passo a passo, tá? Aí, como vocês podem ver, eu só fiz 2 triângulos, um embaixo e um em cima. Só pra dar uma diferenciada mesmo. Se você quiser fazer do mesmo jeito, daí é a escolha sua. Também colei os cílios postiços. Antes de colar os cílios postiços, eu sempre passo máscara, porque daí é mais fácil de colar. O cílio já tá certinho ali, encaixa melhor. E depois passei mais máscara embaixo e mais máscara em cima, dos cílios postiços. Da mesma forma, eu vim aplicando a sombra preta.
E na boca eu passei o corretivo pra meio que tirar a corzinha da minha boca mesmo. E comecei a fazer o contorno dela. Com esse lapisinho eu comecei a fazer um desenho de fora, como se tivesse cortado. E é bem facinho de fazer. Se você não tiver o lapisinho de boca, você pode fazer com um lapisinho normal ou até mesmo com batom. Peguei esse batom bem escuro roxo e fiz o contorno dos lábios. E passei um pouquinho dele na linhazinha de fora que eu fiz também, pra dar um contraste, pra ficar mais escura. E daí eu fui aplicando em toda a parte de fora. Depois eu passei um batom vermelho por dentro e dali o sangue aí nessa parte. Eu fiz o sangue em casa, então ficou bem docinho assim, mas se vocês quiserem comprar também é tranquilo achar. E ficou assim essa parte do rosto. Como eu disse pra vocês, se vocês conseguirem finalizar a pele, a maquiagem dura bem mais tempo, tá bom? E aí eu começo a fazer o pescoço, o corte do pescoço, e eu começo com uma colinha de escola mesmo normal e papel. Eu vou colando os pedacinhos de papel e passando cola por cima. Tomem cuidado, porque não são todas as colas que vocês conseguem usar e tem gente que tem alergia. Então, eu depois fiquei com o pescoço um pouquinho vermelho, porque eu não testei antes. Então, testem antes, tá? Vejam primeiro se não vai dar alergia nem nada e comecem a fazer. Depois eu coloquei um pouquinho de algodão pra ficar um pouquinho maior, mais inchado, digamos assim. E continuo passando cola e molhando com um pouquinho de água. Se vocês quiserem fazer aquela misturinha de cola com água, dá certo também. E deixem secar por bastante tempo, porque senão ele também não dura tanto tempo, tá bom? Depois eu começo a aplicar a minha base, a mesma que eu apliquei no rosto. O tom não vai ficar igual, nunca vai ficar, porque afinal o papel é branco. Mas depois quando você começa a passar o pó e fazer passar um coisinho mais escuro, começa a dar certo. Depois eu cortei, nessa parte tomem muito cuidado pra não se cortar, tá? Abri um buraquinho ali no meio. E comecei a passar um batom vermelho. Em toda a parte de dentro eu passo o batom vermelho. E aí eu venho com uma sombra mais escurinha, uma sombrinha marrom, e venho esfumando um pouquinho de blush, até eu ver que tá num estado bacana. E aí eu começo a passar o sangue dentro e fora também, e espingar bastante sangue, porque aí fica mais natural, digamos assim. Fica parecendo que é um corte de verdade, então ficou assim. E essa foi a maquiagem que eu fiz de palhaço. Essas são as fotos do final, a gente saiu pra fazer as fotos. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até o próximo, tá?